Ainda na primeira sessão, o ponto em que nos encontrávamos, o deputado municipal Miguel Santos. Boa tarde. Agradecimentos à mesa, aos senhores deputados, a todos os cidadãos que têm com assiduidade vindo a este debate. Aquilo que eu tenho de dizer relativamente a esta primeira sessão é que foi uma sessão genérica sobre todas as problemáticas, onde foi feita a apresentação do problema. E nesta primeira sessão manifestaram-se, desde logo, os primeiros temas polémicos que se queriam repetir ao longo das várias sessões. Numa altura em que ficamos a saber que Portugal só tem metade das camas de cuidados intensivos da Europa, preparamos-nos para destruir mais camas de cuidados intensivos, São José, as únicas que ainda permaneciam na zona que se pretende repovoar, a zona central de Lisboa. Será que as contas hospitalares que foram feitas há 10 ou 20 anos ainda se devem manter nestas circunstâncias, continuar a ser dadas como fidedignas, justificando as decisões anteriormente tomadas? Outro aspecto muito relevante é o tema dos custos em edifícios antigos, usados extensivamente pelos principais promotores deste projeto para justificar o fecho. A minha pergunta é se o Colégio de Santo Antão Novo, onde está sediado São José, se vão deixar de fazer despesas de manutenção ou se é para demolir. Ou seja, parece-me completamente absurdo que seja dado uma valorização de custos com o hospital com coisas que não têm nada a ver com o hospital e que têm que continuar a ser feitas de qualquer jeito. Portanto, este aspecto é muito importante e irá ser depois focado também pela nossa proposta. Será que os hospitais portugueses antigos não têm que aproximadamente ter os mesmos custos que os hospitais europeus das capitais europeias? Foi um problema que também foi levantado. E, portanto, há aqui aspectos de base, de premissas base, das razões que são apresentadas para este fecho dos hospitais, que nos parecem que são completamente desajustadas. Diz-se que temos 4,9, ainda voltando aos cuidados intensivos, temos 4,9 camas por 100 mil habitantes e na Europa existem mais de 11. Será de estranhar que ande um helicóptero com um doente à volta do país e não se encontre uma cama de cuidados intensivos? E agora vai-se abrir um inquérito? Parece-me que as evidências são... É absurdo abrir um inquérito para uma coisa destas nestas circunstâncias. Mas, enfim, a minha questão é, estamos ou não perante um facto consumado? Podemos ou não revisitar opções e mudar a agulha em direção a um caminho mais sensato? Alguns intervenientes estão firmemente convencidos desse facto consumado. Esperemos que se possa ainda demonstrar ao contrário. Obrigado. Muito obrigado. Agora, deputado municipal Miguel Santos, do PAN, Partido pelos Animais e pela Natureza. Muito obrigado à mesa e obrigado à senhora Presidente da Assembleia, Helena Roseta, por nos trazer esta oportunidade de dar a nossa opinião, no fundo, a toda a cidade sobre a colina de Santana. A importância histórica e científica da colina de Santana é conhecida e incontestável.
A situação criada na colina de Santana pela intervenção proposta e que se encontra em debate constitui desafios vários ao nível das políticas sociais e o acesso universal aos cuidados de saúde, da prática patrimonial, da salvaguarda patrimonial do conjunto e das novas valências de fruição do espaço, com todas as implicações técnicas inerentes. O PAN entende que este processo só pode ter seguimento quando alguns aspectos do futuro projeto estiverem salvaguardados. Primeiro, manter num dos hospitais da colina um serviço de urgências de primeira linha, São José, a par com Santa Maria e o futuro Hospital de Todos os Santos. Como parte dos fundos associados ao empreendimento imobiliário, promover a renovação dos centros de saúde da zona, onde sejam incluídas consultas externas para os moradores da colina. Que do caderno de encargos associado ao projeto de execução constem alternativas de acessibilidade à colina que prevejam interfaces com o metropolitano, nomeadamente um elevador e ou meio de superfície que transporte os cidadãos desde a zona do metro do Intendente até ao Campo dos Mártires da Pátria. Que numa das unidades hospitalares existentes e após adaptações necessárias sejam acrescentados os serviços de cuidados continuados, bem como de cuidados paliativos, com um número de camas em harmonia com as necessidades e com aquilo que é a média europeia. Que nessa mesma unidade hospitalar se preveja acrescentar os serviços de terapias não convencionais, com o objetivo de proporcionar à população este serviço já previsto na lei. Que na intervenção urbana resultante sejam preservados todos os elementos patrimoniais relevantes, para além do contemplado nas propostas, e sejam criados novos layouts do edificado em coerência e respeito pelas pré-existências. Que não se branqueie completamente a história hospitalar e da saúde da cidade e mesmo do país, prevendo-se um espaço de musealização de todo o espólio hospitalar móvel científico, no Miguel Bombarda. Chega agora ao fim o ciclo de debates sobre a colina de Santana. 2 edifícios, pelas suas características próprias, médicas e ou patrimoniais, surgiram como ícones neste debate no que respeita à sua preservação, enquanto património público, e que vão muito para além da simples preservação do património classificado. Falamos concretamente do Hospital de São José e do Hospital Miguel Bombarda. Não existiu de forma generalizada no debate exigência de preservação no domínio público para os restantes hospitais. Assim, no que respeita a estes outros hospitais, o importante é garantir a defesa daquilo que foram as preocupações e que abrangem todos os lotes. A nossa ideia relativamente às urgências que neste momento estão nos outros hospitais é que todas as urgências passem para o Hospital de São José, após devidas obras de requalificação. Eu, entretanto, tenho um documento bem mais longo que deixarei também à mesa. Obrigado. Muito obrigado. Todos os documentos vão ser, como habitual, disponibilizados e estes documentos dos diferentes partidos políticos que irão entregar serão, na certeza, também alvo de debate aqui na Assembleia Municipal.